Ah, agora com esses sulcos aqui na minha lâmina, meus inimigos vão poder realmente sangrar de verdade e escorrer o sangue por elas. E aí, se você já ouviu uma besteira desse tipo, fique atento aí pro vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, mais um vídeo aqui pro canal. Se você gosta do assunto, você gosta de espadas, de todo tipo que seja, de qualquer tipo, já se inscreve aí, tá? Deixa o seu, aperta o sininho, deixa o seu gostinho, essa coisa toda que você já sabe como é que é, entendeu? Hoje o vídeo é só pra gente falar dos sulcos na lâmina, tá? Ou os fullers, como são chamados em inglês. E que erroneamente muitas vezes são chamados de sei lá, sangria ou são ditos que são para vazar sangue, coisa do tipo. O sulco, né, não é suco, mas é o sulco, né, são na verdade essas partes cavadas na lâmina, tá, que tem apenas um único propósito, tá, apesar de existir um mito em cima deles, né. Aqui nesse caso vocês estão vendo uma espada, né, uma espada militar, tá, do exército, do início da República, e ela tem dois sulcos na lâmina, tá? E você vai encontrar esses sulcos em quase todos os tipos de espada, em muitos tipos de espada, já há muito tempo, tá? Há milênios, podemos dizer. Bem, antes da gente responder a pergunta principal, quando que esses sulcos começam a aparecer nas espadas? Eu preciso talvez fazer em algum momento uma pesquisa um pouco mais profunda, mas eu acredito que o primeiro momento que a gente começa a ver esses sulcos nas espadas são nas espatas romanas, tá? Que são aquelas espadas romanas já um pouco maiores, né? Usada inicialmente na cavalaria. Depois ela chega para a infantaria também. E ela é a espada que serve de base, né, para as primeiras espadas medievais e daí vai evoluindo até chegar na típica espada medieval. Então, as primeiras espadas, muitas delas eram semelhantes às gládios, tá? Na geometria da sua lâmina. Bem, então era comum as espadas serem semelhantes aqui a gládios, tá? Só que geralmente com a lâmina mais paralela, sem fazer essa cintura aqui, né? E mais comprida, né? Já com o tamanho de uma espada que seria usada ali na cavalaria, etc. E inicialmente elas teriam geometria de lâmina muito parecida com essa aqui, tá? Onde simplesmente você tem uma parte mais alta aqui no meio, né? Um central ridge, e você afina aqui em direção aos fios, tá? E aí a gente vê que já tem algumas espatas que elas começam a ter esses sulcos na lâmina. E aí das espatas, né, a gente vai ali para as primeiras espadas da Idade Média, né, que são essas espadas da época anglo-saxã, né, onde você vê que a ideia de ter um sulco na lâmina virou padrão. Praticamente todas vão ter, assim, são raras exceções, tá? Então vocês podem ver aqui alguns desenhos, tá, de algumas onde todas elas têm o sulco no meio, tá? Geralmente bem largo. Bem, isso se mantém verdadeiro também nas espadas da era posterior, né? Espadas da era Viking. Então aqui é bem comum, tá? Extremamente comum as espadas terem esse sulco, tá? Você já pode ver por essa também aqui da lâmina. É claro que você vai ter algumas espadas de um fio só e outros exemplos, é claro, onde elas não teriam esse sulco, né? Onde você tinha uma geometria de lâmina lenticular nela, tá? Mas o mais comum é você ver aquelas com o sulco. E a gente chega naquele período da Baixa Idade Média, tá? O período clássico ali das cruzadas, dos castelos, etc., onde esse sulco continua fazendo parte das lâminas, tá? E da grande maioria da variedade ali da tipologia do oakshott, né? Mas o que vai acontecendo, a gente vai tendo um movimento ali, né, em direção a lâminas de volta com o central ridge sem sulco, tá? Então, que nem essa daqui, uma lâmina que começa mais grossa, a ponta bastante fina
né, já um modelo do século XV, para você usar com half swording, tá? Para caçar ali as vulnerabilidades da armadura, né, as partes expostas. E esse sulco começa a desaparecer, basicamente. Assim, obviamente ele não desaparece, né, mas ele vai ficando menos comum nas espadas dessa época ali, século XV, XVI, né, e vai aparecendo em outros, né, continua tendo em falchions, etc. E aí quando entra a era do sabre, né, aí que nós já estamos falando dos 1700, 1800, né, 1600 e alguma coisa, os sulcos voltam, né, com tudo. É claro que nessa época você vai ter uma geometria de lâmina muito mais variada do que você tinha antes, tá? Muitos exemplos, vários tipos, mas começa a ser comum você ver os sulcos voltando na lâmina, tá? Mesmo desse aqui, bem largo, né? Não tão profundo, mas bem largo, ocupando boa parte da espada inteira, tá bom? E aí, é claro, você começa a ter também uma variedade de tipos de sulco na lâmina. Na verdade, você já tinha antes, né? Na verdade, naquele período ali do anglo-saxão e viking, realmente a grande maioria era um grande sulco, né, largo, central na lâmina. Isso era meio que padrão. Mas depois, com o tempo, vai se desenvolvendo outros tipos. Então, fullers duplos, ou um fuller maior no centro e dois pequenos. Mas é claro que é quando você chega realmente ali na idade da Revolução Industrial, que é onde você tem os mais variados tipos de sulcos de lâmina também. Tá? Então aqui nesse caso a gente tem uma lâmina que é relativamente fina, né? De uma espada militar moderna. Ela possui dois sulcos paralelos. Já nesse exemplo aqui do chamado estilo de Toledo, você continua tendo dois sulcos, porém um na parte aqui das costas da espada e o outro aqui onde seria o fio, né, até a metade da lâmina. E aí sim vem a parte afiada, tá? A parte afiada viria aqui e ainda o gume falso aqui, tá? Terminando nessa ponta de lança, bem tradicional do século XIX. Bem, e isso não ficou só restrito nas espadas, né, ocidentais, nas espadas europeias, mas também era relativamente comum você ver em espadas orientais. Aqui eu tenho uma Dian, né, uma réplica moderna, é claro, né, mas uma espada Dian chinesa, de fabricação realmente chinesa, claro. E você vê que ela possui também dois sulcos com uma profundidade até boa, porque a lâmina é até bem espessa, né? E serve ao seu propósito, né? Que a gente já vai dizer qual é, que muitos vocês já devem saber, é claro. Mas e também tem uma estética muito legal, né, cara? Principalmente com dois sulcos, assim. Acho que fica uma estética muito bonita mesmo. E isso é verdade não só para as espadas chinesas, quanto também para as japonesas, tá? Então é bem comum você ver réplicas das espadas japonesas e até as originais contendo sulcos na lâmina, tá? Nesse caso aqui, também é uma que tem dois sulcos, que é um pouco diferente, né, do que a gente costuma ver, mas na maioria você vai ter geralmente um sulco percorrendo aqui a lâmina. Essa aqui tem dois, um pouco mais fino, que vai até quase ao final, e um outro um pouco mais largo, né, e que vem até essa parte, tá? Então, e uma curiosidade que eu acho interessante, é claro que eu preciso pesquisar isso mais a fundo, eu fiz uma certa pesquisa, mas aparentemente essa ideia dos sulcos são uma influência europeia nas espadas japonesas, tá? Porque quanto mais você vai voltando ali, vendo as espadas japonesas, menos elas apresentam esse sulco, tá? Então o tipo que era mais comum, a gente vê ali sei lá, no período da Tachi, ou mesmo já no período de paz, né, no período Edo, né, que acho que vai de 1600 alguma coisa, começa ali. As espadas antes disso, praticamente todas, não apresentam sulco nenhum, elas têm esse tipo de geometria de lâmina, né? E aí depois do contato com os portugueses e aquela coisa toda, a gente começa a ver então lâminas japonesas com sulco, tá? Então isso muito provavelmente é uma coisa que, como eu disse, eu preciso averiguar melhor,
mas eu já dei uma pesquisada por cima assim, que muito provavelmente isso é realmente influência europeia dentro do Japão. Tá, mas e aí? Falei, mostrei um monte de exemplo, meio que contei a história, né? Mas é isso, você provavelmente já deve ter ouvido alguém dizer que esse suco ele serve para quando você estoca a espada ali no seu oponente, se ele não tem o suco, o sangue não pode fluir para fora, porque a espada cria um vácuo. Cara, eu já vi gente que se diz historiador, gente que diz assim, muito entusiasmo, repetir esse tipo de besteira, tá? Isso é coisa assim de gente que, sei lá, ou nunca tocou numa espada na vida, ou não tem a menor noção do que tá falando, porque não faz o menor sentido, tá? Sempre as espadas, antes disso, tinha ou deixava de ter suco, não tem nada a ver com isso, tá? Você não cria vácuo nenhum. E outro, o fato do suco estar aqui, toda essa parte aqui da ponta não tem suco, tá? A parte que vai entrar é isso aqui. Você geralmente não vai enfiar a espada inteira, você não quer que fique preso lá, né? E que você tenha problemas depois até para continuar a luta. Então, assim, cara, não faz o menor sentido. Os sucos na lâmina tem apenas um propósito, tá? Só um é uma resposta super rápida, por isso que eu guardei aqui para o final para falar, tá? E que muitos de vocês já devem saber. O único propósito é diminuir o peso da lâmina, tá? É você retirar material da lâmina, tá? Para que ela fique mais leve e você também consiga distribuir o peso da forma correta, sem comprometer tanto a estrutura. Porque é claro que quando você tem uma estrutura que você tira material, você está comprometendo essa estrutura, tá? Você está fragilizando ela. Mas a forma que isso é feito nas espadas segue aquela ideia daquele ferro I, né? O I-beam, né? Usado em construção, né? Onde você tem as duas chapas e outra aqui no meio, né? Onde você não tem o material dos lados, né? E mesmo assim ela tem uma resistência muito grande. Tá? Então essa é a ideia com as espadas. Você tira material de um lado, você tira do outro, tá? Mas ele continua tendo quase a mesma resistência se você não tivesse tirado esse material. Tá? É uma forma muito inteligente de fazer isso, tá? Muito bem pensada. Foi alguma coisa assim que com certeza eles fizeram sabendo, né, dos benefícios que isso traria, né? E também com toda a experimentação ao longo do tempo. Então, assim, esses sulcos na lâmina só tem esse único propósito de diminuir o peso da lâmina, não deixar ela tão pesada, porque se essa espada aqui tivesse toda essa quantidade de material a mais aqui dos dois lados, ela certamente seria muito mais pesada do que ela é, tá? E isso faria uma boa diferença na movimentação dela, de como que você usa, como que ela se move, onde está o ponto de balanço e todos os detalhes, né? Porque se você tivesse aqui esse completo, talvez você teria que fazer então um dissolve taper mais agressivo, ou você teria que retirar material de alguma forma, ou então ela ia ficar praticamente inutilizável, dependendo do tipo da espada, né? Porque se você quer ter uma espada leve, por exemplo, de uma mão, se ela tiver material demais e for muito pesada, ela não vai servir como uma espada de uma mão, tá bom? Então, o sulco, gente, é só para isso. Se vocês ouvirem alguém falando alguma dessas besteiras de sangria, que isso era para o sangue fluir e coisas do tipo, apresentam, claro, com toda a educação, corrijam, tá? E explique para que realmente servia o sulco. E agora vocês, para quem não sabe, agora está sabendo. Também pegaram todo um contexto histórico, beleza? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê seu gostinho, aperta o sininho, se inscreva, essa coisa toda. A gente se vê no próximo e falou!